E hoje eu estou recebendo nos estúdios da Tempo, ele está de volta, nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados, sabe tudo, gente, sabe tudo. Bom dia, André, seja bem-vindo a Tempo FM, meu amigo, excelente manhã. Bom dia, Nayane, bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa ter você com a gente. Hoje vamos falar de um assunto bem bacana, está na moda. A gente tem muitas dúvidas sobre literalmente esse assunto e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, não é isso? Que acredito que muitas pessoas têm aquelas dúvidas e sempre ficam perguntando, e eu já quero começar te perguntando como a inteligência artificial ela pode ajudar as pessoas, empresas no dia a dia, né? E o que elas precisam fazer para garantir também a segurança dos dados e das pessoas, porque a gente sabe também que tem esse outro lado que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Pois é, a gente vê com essas ferramentas de inteligência generativa, tipo ChatGPT e outras aí, o uso muito massivo. O que é que tem se percebido? Muitas pessoas já estão usando no trabalho. Então Exato. Tem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas já usam no trabalho. Então qual é o problema que surge com isso? É que as pessoas estão usando sem muito conhecimento, muito treinamento, de uma forma muitas vezes equivocada. As empresas também não têm tido cuidado muitas vezes de fazer um treinamento. Então são duas coisas importantes com relação a que tipo de ferramenta a gente vai usar, como é que você vai utilizar de forma responsável, produtiva e responsável, né? E como é que a gente pode resguardar, por exemplo, as informações. Você imagina aí, eu acho que tem algumas pesquisas que apontam que tem mais de 70% dos profissionais já usam inteligência artificial numa maior ou menor grau. A maioria delas dizem que as empresas não estão apoiando nisso. Ele fez assinatura ou ele usa a conta dele para coisas profissionais. Então, a empresa tem um banco de dados ali com várias informações pessoais, confidenciais, sigilosas, estratégicas, que for, mas aquele colaborador está utilizando aquelas informações na assinatura pessoal dele da inteligência artificial para produzir documentos, dar alguns insights, para tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então, assim, essas informações estão saindo dos sistemas das empresas e estão indo para os sistemas das plataformas, que a gente não sabe aonde isso vai dar, né? Então, é um cuidado que as empresas têm que ter com os seus próprios dados que estão sendo transmitidos. Então, assim, e a capacitação, o uso correto? Muita gente usa a inteligência como se fosse delegando, faça para mim, faça para lá. Não é assim que funciona, né? Então, esse é o problema que surge com o uso da inteligência artificial, como tem sido hoje em dia. É verdade. Inclusive, como a inteligência artificial automatizando aí muitas tarefas, né, na empresa, como você acabou de falar, quais são esses cuidados que a gente precisa tomar para evitar problemas na frente, né? Inclusive, as pessoas que estão ouvindo a tempo, se quiser fazer alguma pergunta para o André, fiquem à vontade, mesmo telefone 3261-1039, manda aquele WhatsApp, procura escrever e não mandar áudio, porque a gente não consegue ouvir na hora, tá bom? Então, fala para a gente um pouquinho, André, sobre essa questão da inteligência artificial automatizando as tarefas de uma empresa, e aí, quais são esses cuidados que a gente precisa ter para evitar algum problema futuramente? Isso é uma outra ponta, porque muita empresa está utilizando também sistemas com decisões automatizadas ou atendimento automatizado, né? Então, o primeiro cuidado que a empresa tem que ter é aquela prestadora de serviço para ela. Como é que ela está sendo com relação à guarda dos dados, né? Ela tem segurança, sigilo, ela tem uma transparência com as regras. Perfeito. Essas decisões automatizadas, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, diz que o titular dos dados ele tem o direito de saber quais são os critérios que o algoritmo utiliza para tomar as decisões. Então, eu tenho condição de dar transparência de como é que foi aquela decisão que, por exemplo, traçou o meu perfil de consumo, né? Perfil de renda, perfil consumo, perfil social. Então, aquilo ali são informações que são feitas a partir de outras informações. E eu posso estar sendo discriminado, por exemplo. Então, é um terceiro cuidado que as empresas precisam ter com relação a essas decisões automatizadas. Olha aí que interessante, né, gente? Estamos recebendo aqui nos estúdios da Tempo André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados. E a gente está falando hoje sobre como usar de forma responsável a segurança, a inteligência artificial no trabalho, né? A gente sabe também que muitas empresas usam hoje a inteligência artificial, e aí eu queria entender se por elas utilizarem, elas se autorresponsabilizam com a proteção de dados da gente. Como é que é? De quem é que fica realmente a responsabilidade da proteção de dados? Como a gente sabe dessas informações? Se estão seguras, se não estão? Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela também confere ao titular dos dados o direito que ele tem de acessar, de saber quais são os dados dele. Então, por exemplo,
como foram coletados os dados, foram utilizados para quê, compartilharam com quem. Eles precisam disponibilizar. Eles precisam disponibilizar. Vai ficar por quanto tempo? Salvo segredos comerciais ou industriais, Sim. Você pode ter essa guarda, né? Essa restrição nesse acesso. Mas, via de regra, o titular tem esse acesso. Então, quando você usa os dados daquele titular numa plataforma que você não tem um vínculo direto da empresa, porque a gente sabe que muitos colaboradores estão usando as contas pessoais dele, Verdade. Você viola esse direito do titular porque aqueles dados estão sendo utilizados. Então, um cuidado que é importante, por exemplo, ter é que o profissional que usa os dados pessoais, ele tem que pensar até no princípio que tem na LGPD, que é a da minimização. Será que eu preciso usar o dado pessoal? Será que eu não posso pedir para ele escrever um e-mail para mim, ou um documento, ou uma carta, alguma coisa? Mas preservando o dado pessoal, eu vou fazer a inserção depois? Né? Então, esse cuidado tem que ter, e a empresa tem a obrigação de criar os procedimentos e as normas para esse colaborador também seguir. É porque a inteligência artificial se torna mais fácil. Então, para eles, é como se fosse uma dificuldade de repente mandar um e-mail para pedir uma autorização, talvez, né? Isso. Enfim. Mas muitas decisões no trabalho agora são feitas por computadores e inteligência artificial. O que as pessoas devem saber, assim, se acharem que uma decisão automatizada foi errada, injusta, como elas devem se portar? Como seria? Elas têm o direito de requerer diretamente à empresa, de dizer, olha, com relação a um processo seletivo, alguma coisa que tenha uma decisão automatizada. Então, primeiro ele vai pedir o acesso aos dados. E aí a empresa vai dizer, olha, isso aqui foi feito por uma triagem que a gente faz pela nossa plataforma. E aí ele diz quais são os critérios utilizados. Então, se ele sentir ali que tem alguma violação, ele pode requerer a revisão daquela decisão automatizada feita por humano com relação àquele traça um perfil, por exemplo. Né? Então, ele tem esse direito de fazer esse requerimento para a empresa. Olha que bacana, né? Por meio de um canal específico que é do encarregado de proteção de dados, né? Que vai ter que ter ali no site da empresa, ele vai por meio do encarregado de proteção de dados e faz o requerimento. É justamente o humano, porque muitas vezes a gente fala com tantos computadores e não consegue falar com o humano, que é no qual a gente não consegue resolver aquele problema, né? Exatamente. Que acontece muito. E por que é tão importante que essas empresas tenham essas políticas de segurança digital quando estão usando a inteligência artificial? Ah, mas eu só uso um pouquinho, é uma besteira. Isso protege só os dados da empresa ou também dos funcionários? Porque existem muitas empresas que, por achar que usam pouco, não existe essa necessidade. Pois é, esse é um grande problema, porque, mas eu não tenho nada. Você tem funcionário, você tem dado pessoal de funcionário. Você tem um banco de dados de cliente, você tem banco de dados, tem os dados do seu cliente. Então, né? Tem que ser. É claro que existem os agentes de tratamento de pequeno porte, mas mesmo assim eles estão submetidos a todas as obrigações da LGPD. Então, o que a empresa precisa fazer, da mesma forma que hoje ela tem uma rotina, um procedimento para o atendimento ao cliente, para a resolução de algum problema, uma rotina financeira, uma rotina de contabilidade, uma rotina jurídica, ela precisa também ter uma rotina nessa questão dos dados pessoais. E aí, ensinando ali para o colaborador, dizer, olha, a gente vai incorporar alguma ferramenta de inteligência artificial, seja de uma empresa que eu contrato, ou seja diretamente, e o critério vai ser esse, a segurança. Então, você vai estabelecer isso, por exemplo, no manual de boas práticas, no regimento interno e especialmente nas políticas de segurança da informação, que precisam ter um capítulo, né, um dado ali, um capítulo, ou está permeado nela, sobre como é que eu devo usar esses dados pessoais, ter a camada do dado pessoal. A gente mal já fala que tem que cuidar não só do dado em geral, mas do dado pessoal, e agora a gente já tem que falar na perspectiva da inteligência artificial. Então as coisas têm mudado muito rapidamente, e é importante que as empresas tenham uma política, não pode esperar ter um incidente, uma perda de dados, uma criptografia que chama o sequestro de dados. Não espere ter um problema para começar a se preocupar com prevenção. A gente se preocupa, as empresas se preocupam com segurança física, patrimonial, tem câmera, tem cerca, tem muro alto, né? Tem que também se preocupar com a segurança da informação. A gente tem aqui uma pergunta, enfim, se você souber responder. O Joaci, bom dia, Nai, bom dia, e André, queria saber se os hologramas eles se multiplicam, se juntam, se é parecido com inteligência artificial, como é que é? Se eles vão se misturar? Não, o holograma é uma representação... Ele viu isso no filme, né? Não, e tem shows aí de bandas, né? Que na Covid morreu... Era na Roupa Nova, morreu o vocalista, Sim, né? E apareceu, então eles fazem shows com holograma, né? Então tem shows do Michael Jackson com holograma do Michael Jackson. Que já fazem também. Então, assim, o holograma é uma representação visual que eles capturam da pessoa, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, ele pode inovar. Antes você tinha que pegar um show que a pessoa gravou e traduz no holograma e põe lá. Hoje não.
hoje a inteligência artificial ele já pode fazer. Então o uso do holograma, ele é na verdade mais uma forma de expressão. Então eles não assim, se juntar, ou ter eles não têm essa autonomia, ele é uma forma de expressão que foi programada ali. É como se o holograma ele não precisa da inteligência artificial, talvez? Ele funciona só? Ele pode funcionar só como assistir um vídeo, só que de uma forma interativa, em realidade aumentada com o palco. Né? Com a inteligência artificial, esse holograma pode ter um pouco mais de autonomia. Mas eu acho que talvez a preocupação maior dele é se as inteligências artificiais podem desobedecer regras ou se juntar. Sempre que tem uma tecnologia nova, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Puxa, a gente pensa nos cenários mais catastróficos porque a gente desconhece. É verdade. À medida que vai amadurecendo, a gente vai vendo como ela pode ser um aliado. Por exemplo, a gente sabe que mundo é mundo, né? A inteligência artificial é a primeira tecnologia humana que não tem limite de crescimento. Assim. Verdade. Mas, por outro lado, na verdade o que vai acontecer é que a gente vai incorporar esses usos, já incorporou, as pessoas estão usando cada vez mais. E vai tendo a regra, vão tendo as leis, vão tendo os procedimentos, o amadurecimento do uso e a gente vai poder ter condição de aproveitar, obviamente tendo os cuidados. Para finalizar, a gente tem aqui só mais uma pergunta do Caio Souza. Olá, bom dia, Nai. Bom dia, André. Quero saber quais são aplicativos, sites que você pode indicar sobre inteligência artificial. Olha, depende muito, são centenas, tem tantos deles, né? Mas eu acho que os que tu indica, talvez. Olha, eu não vou indicar nenhum. Mas a gente tem assim... Algumas porque opções. Tem várias opções. Por exemplo, você tem as grandes Big Techs, né? Elas têm as suas plataformas de conversa. Eu vou falar das famosas, não vou falar necessariamente de indicação. Certo. Mas a OpenAI tem a plataforma dela, que é o ChatGPT. A Microsoft tem o Copilot. O Google tem o Gemini. Então as empresas têm essas plataformas aí. E também tem outras empresas que colocam camadas com cursos, manuais, prompts, né, que são formas que você vai usar a plataforma. Para a gente entender um pouco mais, agregando outras né? coisas. Então tem várias empresas muito boas que agregam camadas nessas plataformas e várias plataformas que vão te ajudando a criação de imagens. Então, se você é publicitário, tem muita coisa na área de marketing, de criação de imagem, de vídeo, de edição. Se você é advogado, tem várias plataformas que ajudam, facilitam o trabalho do advogado na criação de peças, desenvolvimento. Então, todas as áreas têm. Agora, qual é a lição mais importante que a gente precisa ter? Sim. É que a gente precisa conhecer a plataforma e ela vai nos assessorar, nos ajudar. A gente não deve delegar para essa plataforma o nosso dia a dia. Ele vai ajudar a gente trazendo informações, a gente aprimora, leva o elemento humano, o caráter humano, a inteligência humana, e aí ele vai ser um assessor que você vai ter. E agora, a inteligência artificial, e pode ser pauta de um outro conversa, que está chegando aqui nos celulares, então ele vai ser um pouco assistente pessoal, está interagindo bem mais evoluído, né? Foi lançada uma versão nova aí. Exato. Então, assim, é importante que você veja o seu nicho, veja a sua necessidade e pesquise o que é que tem de melhor para você. Perfeito. Recebendo aqui nos estúdios da Tempo FM, André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados, e hoje a gente falou sobre como usar de forma responsável e segura a inteligência artificial no trabalho.